Tardelli aqui no 11 News. As pessoas já estavam me cobrando ontem, já viu, Tardelli? O Tardelli vem, Tardelli na sexta-feira. Tá aí o Tardelli para vocês, de presente. Peraí, deixa eu abrir aqui o seu microfone. Bom dia, meus queridos, aos socialistas, aos democratas, à TVT, aos bons baianos. Rapaz, eu fico pensando assim que a gente fala para a Bahia, velho. Isso é um privilégio, sabe? Privilégio. Estar na Bahia é um privilégio. Nascer na Bahia é um privilégio. Diz que todos são iguais perante a criação. Não é, não. Certo? Não é, não. Tem gente que nasce na Bahia, certo? O que é sinal de ter um toque a mais. Assim. Uns nascem corintianos, como é o meu caso, também é um sopro divino aí, no momento do berço, mas estamos aqui e hoje, querido Conde, hoje vence o prazo para que a Egrégia Augusta Ilibada Colenda, Procuradoria-Geral da República, emita o seu parecer judicioso acerca do périplo Airbnb de nosso ex-presidente da República nas paisagens brasilienses da Hungria. Olha o suspense que o Tardelli traz aqui. Gente, antes do Tardelli explicar isso para a gente, não esqueça do like na nossa transmissão, inscreva-se no canal do YouTube. Você que está em TV aberta aí pode fazer a interação conosco com o seu celular, como segunda tela, e participar aqui do chat com perguntas, críticas, sugestões, provocações. Tudo será bem-vindo aqui no nosso 11 News. Tardelli, que história é essa? A PGR tem prazo hoje para... Hoje vence o prazo para a PGR manifestar-se se Bolsonaro descumpriu gravemente a história da embaixada, né? A embaixada, assim, o seu périplo húngaro por Brasília, se isso representa ou não uma grave violação, uma média violação, uma violaçãozinha ou violação alguma, certo? Às condições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes quando reteve o passaporte de Sua Excelência, ex-presidente da República. Esse parecer deve ser entregue hoje, porque hoje vence o prazo, certo? Eu acredito, certo? Eu acredito, e acreditar não custa nada, que diante da gravidade do que foi o fato, e diante dos precedentes que já temos pelo menos um precedente daquele puxador de ferro gigante lá, o cara que quebrou a placa da Marielle. Eu esqueço sempre o nome dele. Brazão? Não, o que quebrou a placa da Marielle. O Alexandre Silveira. Isso. Ele foi preso, certo? Porque ele pediu asilo a 3 embaixadas. Muito menos do que pular o muro das embaixadas, que foi o caso de Bolsonaro. Eu espero que o nosso glorioso Gonê, um nome chique pra caramba, não é todo mundo, não é todo dia que se tem um procurador-geral da República que tem um sobrenome francês, certo? Isso é chique. Daniel Silveira, é verdade. Certo? Daniel Silveira. É. Alexandre Silveira é o ministro de Minas e Energia. Que está dando as contas lá para o camarada da Petrobras, mas não sabe se vai... Não, a coisa está feia lá. Se vai ser com aviso prévio, se vai ser sem aviso prévio, mas o cara está com o pé na rua lá. Mas é preciso saber o seguinte: se ele tentar novamente, ou se ele der novamente essa situação, ele deu uma demonstração de fuga, uma tornozeleira o conteria. Se ele entrar na embaixada da Hungria com tornozeleira e tudo, o que significa isso? Ele pode entrar com tornozeleira e tudo. Pode entrar com tornozeleira e tudo. Há um jargão dos juízes, desembargadores e ministros dizendo que estas medidas paliativas não são suficientes, né? E que é caso de prisão. Ora, se ele pode entrar num lugar, estar absolutamente inalcançável pela justiça brasileira, com tornozeleira e tudo,
essa tornozeleira não é suficiente para contê-lo. Portanto, eu imagino que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, deva pedir hoje a prisão de Jair Bolsonaro. Você está nessa expectativa? Porque eu ia querer saber exatamente isso. Quer dizer, hoje ele pode, o Paulo Gonet pode pedir, ele pode pedir a prisão, e aí o Alexandre de Moraes é que aceita ou não, né? O processo é esse. Sim, Alexandre, toda prisão ela só é possível mediante ordem escrita da autoridade judiciária competente. Certo? E, nesse sentido, a única autoridade judiciária que pode decretar essa prisão é o Alexandre de Moraes. Ele vai pedir ao Alexandre de Moraes. O pedido é dirigido a ele, certo? E assim, conhecendo o Paulo Gonet e a performance dele até aqui, eu sei que você nutre aí uma admiração por ele, né? Me corrija se eu estiver enganado. Possivelmente, né? Ele pode... Há um clima de cautela que foi prospectado ali, inclusive em ministros do STF. Mas eu acho que também o Bolsonaro, essa semana, ele ficou tão esquecido com essa história do Moro, o Gilmar Mendes, a Petrobras, que eu acho que agora já virou um preso comum, né? Então, o Bolsonaro ele se tornou um fantasma. Duas galinhas num galinheiro fizeram ele se tornar esquecido. Mas nós temos que lembrar que ele ainda é e era o grande protagonista do golpe. Nós, como muito bem lembrado pelo meu amigo Leno Streck, não estamos diante de um arrastão em palácios de governo. Nós estamos diante de uma gravíssima tentativa de golpe. É essa tentativa de golpe que Bolsonaro precisa estar respondendo. Ora bolas! É para essa tentativa de golpe que o Procurador-Geral da República há de olhar agora. Me surpreendeu, porque normalmente esses prazos, certo, são prazos que a gente usa em alguma situação meio tensa. Eu imaginava que ele já tivesse essa manifestação pronta já desde sempre. Olha, se fosse ser entregue na segunda ou terça-feira. Ele preferiu deixar o prazo fluir, ele preferiu deixar a manifestação dele amadurecer, é um direito dele. Mas hoje é o prazo. Hoje nós tomaremos conhecimento do que a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão de maior poder enfeixado de uma pessoa no Brasil, é o Procurador-Geral da República, tem... O Gonet, na verdade, tem mais poderes que o Alexandre de Moraes. O Gonet ele é o único que pode pronunciar não. Houve uma certa hipertrofia, aliás, uma grande hipertrofia na Constituinte, quando se imaginou o Procurador-Geral da República com os tantos poderes que tem. O nosso anterior Procurador-Geral da República nos decepcionou profundamente na CPI do Covid, que foi uma CPI que nós assistimos ao vivo. Tudo. Ô, Tardelli, deixa eu pedir um favorzinho para você, meu querido. Você pode ficar mais alto aqui na tela? Mas assim, olha... Isso. Por que você não me pede sorrindo que eu não te faço chorando ou vice-versa? Eu nunca sei como é isso. Tardelli, deixa eu só ler aqui alguns comentários, pegar aqui a reação do público e vou devolver para você. Eu estou com meus gatos passeando aqui e eles abriram a porta ali. Você me permite se fechar? Se aparecer os seus gatos aí, traga eles aqui para a gente apresentar. Eu tenho dois. Eles abriram lá, acho que está atrapalhando a luz do fundo ali, não está, não? Não, imagina, gato não atrapalha nunca. Está sempre perfeito. Olha só, o Hélio está aqui dizendo o seguinte: bom dia, queridos conde, toda a equipe, grandes convidados, parceiros, participantes e ouvintes, grande abraço, assistindo pela Diadema. Em Diadema, viva Diadema. Viva Diadema. Jean, o delinquente está armando mais uma arruaça agora no Rio de Janeiro, verdade. Ele, com a organização do Malafaia, né, dia 21 de abril, eles vão fazer
estão preparando uma manifestação ali à lá aquela da Paulista na Avenida Atlântica lá. O que também é um elemento importante para decisões que virão. Nelson Júnior, Gol Gonê, Arlete Niewiadowski, não fale alto, senão ele foge. Renata Rubim, por que o Tardelli está desbotado? O Tardelli não está desbotado. Como assim desbotado? Você passou... Não passei. É a câmera e a luz, né? E a luz. A Lilian Oliveira, Tardelli lindo, um beijo do tamanho do mundo. Outro para você, Lilian. Que gracinha. Obrigado, Lilian. Um beijo para você. Desculpa, Tardelli, você estava falando Você chegou a falar do Aras, né? Não, o Aras foi decepcionante, porque o Aras arquivou. E vejam o poder que tem o Procurador-Geral da República. Nós assistimos ao vivo em nossas casas a CPI da Covid. Nós assistimos todos os depoimentos. Alguns depoimentos nos chocaram. Nós ficamos, assim, sem ter o que dizer, diante da gravidade de alguns depoimentos. E tudo isso foi arquivado na nossa cara. E ninguém teve o que fazer. Por quê? Porque o arquivamento determinado pelo Procurador-Geral da República não tem recurso. É dele, acabou. Nem o Alexandre de Moraes, nem o Gilmar Mendes, nem o Supremo Tribunal Federal inteiro, nem a Corte Internacional de Haia, nem o Conselho de Segurança da ONU, ninguém. Ele determinou o arquivamento? Está determinado. Se, eventualmente, o Paulo Gonet entendesse que Bolsonaro não cometeu crime nenhum e arquivasse o inquérito decorrente de toda essa confusão, esse inquérito está arquivado. Tardelli, então deixa eu te perguntar, que é o seguinte: o Gonet está... as informações que a gente tem, ele inclusive se reuniu com os senadores da CPI da Covid para... eu acho que ele vai levantar essa CPI da Covid, vai pedir algum indiciamento com consequência. Ele só pode levantar, ele só pode fazer isso se tiver alguma prova nova. Eles vão ter que pegar esse defunto, que já está lá enterrado, e tentar alguma coisa nova, tentar ressuscitar esse morto. Vai ser muito difícil e vai ser muito retórico. Não vai ser fácil. Mas é plenamente possível. Não é plenamente possível. Não? Não é plenamente possível. Isso vai ser um exercício da mais alta complexidade, da mais alta sofisticação jurídica. O que o Aras fez com a pandemia foi absolutamente enterrá-la. Desculpa, Tardelli, o Gonet não pode simplesmente desengavetar aquilo que o Aras engavetou? Não? Não. Para você ver o tamanho do poder que tem o Procurador-Geral. Por isso que o Procurador-Geral, por isso que ele é que eu aguardo com tanta ansiedade o que ele vai dizer agora. O que me dá a esperança de que ele diga algo consistente é que a chegada do novo Procurador-Geral apressou e acelerou uma série de medidas. A coisa começou a andar. Em várias situações, em várias frentes. Fosse no caso da Marielle, fosse no caso da investigação do golpe de Estado. Né? O que temos, de verdade, é uma outra administração. É como se houvesse uma plaquinha, aquelas placas de padaria, sob nova direção. Sob nova direção, exatamente. Tardelli, escuta, você deve ter lido os bastidores do encontro do Gilmar Mendes com o Sérgio Moro. Delicioso bastidor. Ele está rindo, não sei, foi um encontro tão sério, né? Um nível tão alto. Parece que o Gilmar chamou o Moro de ladrão de galinha. Quer dizer, o que tem isso? Não tem nada demais. Fala pra gente, o que está acontecendo? O que o Moro quer, hein? Essa é a grande pergunta, não é? Por que
veja uma coisa, o que faz o investigado ir procurar o juiz? Isso é altamente ofensivo. Moro é investigado. Quando o ministro Salomão, corregedor do CNJ, porque, veja, Moro vai procurar Gilmar Mendes para, 2 pontos, compartilhar em playlists, compartilhar em gostos de vinho, ou para, diante da requisição de inquérito policial feita pelo Corregedor-Geral Nacional da Justiça em relação ao que encontrou de descalabros na gestão da 12ª Vara Federal de Curitiba, em que ele determina a investigação criminal do que lá aconteceu, simplesmente porque desapareceram obras de arte apreendidas, muito dinheiro, e não tem como desaparecer, porque na vara, no prédio do fórum, estou falando assim, no prédio físico, não estamos falando de nada metafórico, de nada metafísico, no prédio, há uma agência bancária. Há uma única agência bancária. Nesta agência bancária, todos os depósitos feitos nas varas ali existentes são ali realizados. Não tem outro lugar para depositar. Não tem outro lugar onde esses dinheiros possam estar. Salvo lá. E lá não estavam. E não são R$100, R$200. Não é dinheiro de galinha. O Gilmar Mendes, ele foi assim, ele usou de uma expressão para cravar uma facada no lombo. Mas são bilhões de reais. São obras de arte que foram apreendidas, que consta de um auto de apreensão. Vai um oficial de justiça com uma folha, ele preenche, olha, quadro X do pintor fulano de tal. Tudo isso é relacionado e é colocado no processo. Isso está lá no fórum. Olha, não estava. Onde está? Cadê? É isso que o Salomão está... Inclusive, acho que o relatório já está pronto, né? Para começar a ser... Está pronto. E o que ele encontrou? Ele encontrou uma gestão enlouquecida. Falou assim, olha, isso não tinha gestão. Como é que some de dinheiro? Não some. Dinheiro não evapora, dinheiro não volatiza. Dinheiro vai para algum lugar. Ele tem que sair de uma conta, e estas contas a gente chama de conta vinculada. É conta que está vinculada ao juízo. Somente sai daquela conta com ordem judicial. Não é um balaio que está lá, que alguém vai, pega dinheiro e leva embora. Somente com ordem judicial. Ou seja, tudo que saiu de lá, saiu porque Sérgio Moro não é que autorizou. Ele não autorizou nada. Não é que ele permitiu, ele não permitiu nada. Ele determinou. Perfeitamente. Então, o Tardelli, mesmo se o Sérgio Moro, e aliás eu quero te perguntar sobre isso também, na votação do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sobre a possível cassação do mandato de Moro do senador por abuso de poder econômico. A votação vai ser retomada no dia 8, semana que vem, e até agora está 1-1, né? São, acho que mais 4 votos que precisam ser pronunciados. E são 5 votos ou são 6, né? Não é 5, são 7 votos, né? Perfeito. E parece, as apurações indicam que ele vai se safar no TRE do Paraná, mas os representantes vão acionar o TSE. Essa situação, vamos falar de uma situação, depois a gente volta na questão do CNJ. Essa da questão eleitoral do Moro, como é que você vê essa
situação dele? A questão eleitoral do Moro já tem um precedente da ex-senadora, também juíza, então se vangloriava de ser chamada a Moro de Saias, a então senadora Selma Reis, que se elegeu pelo Mato Grosso. Eu a conheci na judicatura e tive esse desprazer de conhecê-la, né? Esse profundo desprazer de conhecê-la. Ela foi cassada por menos Ela do que é similar ao do Moro? muito menos grave. Menos grave? Muito menos grave. Né? O que ela fez foi muito menos grave do que ele fez. Na verdade, o que o desembargador fez, o raciocínio do desembargador, foi um raciocínio assim, meio de tiete. Olha, ele não precisava anunciar-se presidente, porque todo mundo sabia que ele era presidente. Não é assim. Vamos ver os demais votos. Ele teve um voto a favor, o revisor já abriu a divergência. Vamos ver para onde isso vai. Não dá para saber agora. De qualquer sorte, eu costumo dizer que esse é como um jogo de mata-mata. É um jogo de 1.800 minutos. Nós estamos jogando os primeiros 900 agora. O que me toca é que, pela primeira vez, o Sérgio Moro sentiu que a gestão dele na Vara Federal de Curitiba pode, sim, resultar numa condenação muito mais grave que qualquer questão do TRE. E foi visitar o julgador. Algo que me parece de um atrevimento que ofendeu, e ofendeu com justiça, o ministro. Ele foi visitar quem? O Salomão? Não, ele foi visitar o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que também vai ser jogador. Porque a competência é do Supremo. O que você está fazendo aqui? Que história que é essa? Por isso que ele chamou de ladrão de galinha. Porra. É algo inusual. Isso não se faz. O réu vai visitar o juiz. O que você está fazendo? O que você quer? O que você quer de mim? Isso é a história do Moro, né? São relações perigosas o tempo todo, né? Então, o Moro parece, e ele age, como se ele nunca houvesse vestido a toga de juiz. Se ele em algum momento da vida houvesse prezado a toga que ele envergou, ele jamais teria feito essa visita. Olha só, o Carlos, deixa eu só pegar aqui um comentário. O Carlos França está falando, ele foi tão burro que foi procurar justo Gilmar. Quer dizer, foi uma burrice dele, né? Fazer isso. Ele foi ousado, ele foi procurar aquele que é o decano da corte. Né? O Gilmar hoje é o decano da corte. Sim. E que, portanto, na cabeça dele é o ponto de inflexão dos demais ministros. E ele chega lá, certo? Para acontecer. Olha, mas o que ele tem a dizer para o ministro? O que você tem a dizer para mim? O que você vem falar comigo? Quem é você, ô cara pálida? O que você quer? O que ele ouviu, ele plantou para ser ouvido, ele pediu para ser ouvido. Ele fez um requerimento em 10 páginas, certo? Com firma reconhecida, falou assim, ó, me chuta. De uma inconveniência, de uma inoportunidade, que é algo que, olha, eu fico pensando assim, eu sou advogado, fui promotor 30 anos, estou nessa estrada faz 40. Essas ingenuidades, quem as comete, sinceramente, tem que pagar por elas. Ô, Tardelli, voltando à questão do TRE, só para um comentário a mais sobre esse processo, muita gente disse que o voto do relator ali foi quase que parecia o advogado de defesa do Moro. Você chegou a ver alguma coisa disso? É assim mesmo? Como é que é?
Olha, Moro está jogando com a bola dele, no campo dele, com a torcida dele, certo? E o desembargador deu um O voto que Carrasco. ele. O Carrasco. Carrasco. É o Carrasco, né? Carrasco Falavinha, Isso. certo? E deu um voto que não precisaria ter ido tão longe no elogio ao réu. Né? Não é também usual, né, fazer esses elogios ao réu. Né? Já que ele queria apenas desacolher o pedido, ele poderia ter sido mais sóbrio, poderia ter sido mais contido. Né? Isso causou uma certa surpresa. Mas eu já vi várias vezes na vida o relator ficar com a brocha na mão e ficar feio para ele. Né? O que me parece, assim, que se o Moro não for cassado no TRE, seguramente ele será cassado no TSE. É uma questão agora de tempo. Que vai ser em novembro. Né? Tanto assim é verdade que o Ratinho Júnior e o Bolsonaro estão fazendo acordo sobre quem vai ser o futuro senador pelo Paraná. Né? O Moro é dado como aquele cadáver que só precisa saber a hora que vai ser enterrado. O Moro é praticamente um não assunto, né? Ele foi ressuscitado agora por essa questão TRE e daqui a pouco vai ser ressuscitado de novo pela questão do CNJ. Talvez isso tenha levado o presidente Lula a deixar a cassação dele para um segundo plano. Olha, ele é um fantasma. Aquele Moro que existia na Lava Jato, aquele Moro que existia, que decretou a prisão do Lula, aquele super juiz, hoje, nem sombra dele existe mais. Porque, veja, o que se esperava quando o Moro foi nomeado ministro da Justiça? Que ele não saísse da mídia. Que ele estivesse sempre na mídia. Quando ele foi senador, que ele fosse sempre na mídia. Ele desapareceu, ele sumiu. Desapareceu. Procura. Eu acho que eu penso, às vezes, que ele bate nas portas da TV Globo, que o acolheu como futuro presidente da República e que hoje o odeia. A Globo News, né, foi. Em parte. Não, em parte. Lá tem o nosso o Merval Pereira. Tem o nosso imortal Merval Pereira, que é incorrigível, mas tirando o Merval Pereira, que também é alvo de chacota pelos próprios colegas, né? Tudo do Moro, o Moro é tratado como vendedor de bilhete premiado. Né? O Moro é tratado realmente como um ladrão de galinha. Só fica o Merval falando sozinho. E até ontem ele começou a dar umas mudadas. O Merval ele tem essa capacidade camaleônica, assim, né? Eles vão mudando. Ele, aquele Magnoli, né? Eles demoram, mas eles vão mudando, eles vão assim adquirindo novas colorações. O próprio Gabeira. Né? Sim. Pensar que eu li, rapaz do céu, pensar que eu fiquei feliz quando vi o Gabeira voltando do exílio, que eu li o que é esse companheiro, que eu fiquei assim, o crepúsculo do macho. O Gabeira é um sobrevivente, né? Acho que está com 81 anos e está lá ativo e tudo mais. Ô, Tardelli, deixa eu te perguntar agora, precisamos falar, evidentemente, da recaptura dos 2 fugitivos de Mossoró. Foram 50 dias, né? Eu acabei de dizer aqui que o Estado brasileiro gastou, o Ministério da Justiça, né? Entre outros braços ali, Polícia Rodoviária Federal, 6 milhões para recapturar os 2 fugitivos. Fica uma lição, parece que o Ministério da Justiça continua pressionado, mesmo depois de ter recapturado, porque isso faz com que a gente pense o sistema prisional brasileiro como um todo também, a questão da segurança pública no Brasil, que se transformou, Tardelli, no tema mais importante. Hoje,
Bom, a gente está conversando isso há quanto tempo aqui, né, rapaz? Que a segurança pública é o tema mais importante, né? Sim, sim. Agora, vamos bater palma e aplaudir o procurador, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que não teve a solução Tarcísio Derrite, certo? Fossem os dois, certo? Teriam já matado qualquer outra pessoa e apresentado como os foragidos, certo? Teriam incendiado 148 cidades, né? Teriam afundado 485 embarcações, não estou nem aí, né? E, claro, teriam posto abaixo o presídio Mossoró, teriam, né, calcinado lá o restante da população carcerária. A captura dos foragidos vivos e ilesos foi espetacular. Olha, parabéns. Eu tinha muito receio de que isso terminasse da forma usual, da forma rota de se capturar morto. Certo? Tivesse lá, pendurasse a cabeça dos dois na porta do presídio e falasse, daqui ninguém foge. O ministro Lewandowski, certo, sofreu, teve um passa-moleque de falar, de ter acreditado que eles estavam próximos das instalações do presídio. Hoje eles estavam longe, já tinham pegado barco, já tinham... mas soube capturar. Eu acho que o grande dado disso aí, a gente não tem que pensar em custo. O custo, esses custos são altos, a gente tem que pensar no custo vida humana, a gente tem que pensar no custo da eficiência, foram capturados. Bandido bom é bandido preso, é bandido processado, é bandido com seus direitos preservados e processados segundo a lei. Essa foi a lição que, a meu ver, a direita não quer reconhecer. Né? E nós precisamos enfiar a escola abaixo deles. Enquanto vocês mataram aqui 50 pessoas para tentar apurar homicídio de um, nós não matamos ninguém. Ninguém foi atingido. Isso, sem uma troca de tiro, sem nada. Sem uma troca de tiro, sem nada. Sem nada. Ninguém saiu ferido. E apreenderam um fuzil de alta potência que estava com eles. Foi um trabalho de muita qualidade, sabe? A gente fica assim, certo? Olha, pô, mas gastaram muito dinheiro. Gastou muito dinheiro. Gastou muito dinheiro. Qual era o objetivo? Era a recaptura. Não era a morte. Por quê? Porque não tem pena de morte. Tardelli, então, já que você tocou nesse tema aqui do Tarcísio, tem uma nota hoje sobre o Tarcísio aqui que está em destaque no noticiário, que é justamente aquela frase que ele falou, tô nem aí, né? Quando falaram para ele das mortes ali, que ele foi denunciado na ONU e tudo mais. Mortes pela PM na Baixada Santista recomeçaram depois de declaração de Tarcísio. A gente sabe, você conhece muito bem o sistema aqui no estado de São Paulo, já foi procurador aqui, né? Tô correto, né? Procurador? Claro. Procurador em São Paulo. O dado é que eles estão mudando, Tarcísio e Derrite, todo o comando, a cadeia de comando da Polícia Militar. São 80 mil integrantes da Polícia Militar no estado de São Paulo, a maior polícia militar do país. E que nível te preocupa essa atuação do Tarcísio aqui, que eu sei que te preocupa muito? Olha, eu acho que o Tarcísio está chegando ao ponto de fazer a milicianização de São Paulo. E eu vou te explicar por quê, e te explico isso rapidamente. Se você me der 11h37 até 11h39, eu te explico isso. A polícia não vai mudar para quem mora nas regiões bem nascidas das cidades. Nós vamos poder ligar no 90, vai chegar a polícia. A polícia que vai chegar para aquele camarada que tem o Porsche,
para aquele camarada que bebeu na balada, que tem o Porsche, que arrebentou e matou o motorista de Uber, que vai entregar o camarada para a mãe dele, poder levá-lo ao pronto-socorro, poder levar onde for, porque ele, pobrezinho, é de boa família. O problema está, meu querido Conde, em quem a população periférica e oprimida pela polícia vai chamar quando precisar de uma solução de segurança pública. Ela não pode confiar na polícia. Ela não tem a quem chamar. Ora, se ela não tem a quem chamar, rapidamente vão se formar grupos que ela vai ter a quem chamar. Ela vai chamar o Zé da esquina, que vai cobrar R$5 para ela dela por semana para ir atrás do camarada que ficou com o celular do filho dela. Porque a polícia, ela não pode chamar. Ela tem medo da polícia. E ela justifica, e é justificável, o medo da polícia. Em breve, em muito breve tempo, polícia e o seu Zé da esquina vão estar absolutamente fundidos promiscuamente. Ela não vai saber quem é um, quem é outro. Isso é a milícia. Esse é o Estado que é absolutamente aterrador para ela. Ela não sabe quem é quem, ela não sabe quem é o bandido, quem é o mocinho. Não é maniqueísmo isso. Isso não é absolutamente, meu querido amigo, meus queridos internautas que estão me ouvindo. Isso não é uma visão aterrorizante. Isso é a realidade que vai ocorrer, é a realidade que esse irresponsável, que esse inconsequente, e hoje eu vou dizer para você, se um dia o Bolsonaro foi um risco à nossa democracia, hoje o risco à democracia é o Tarcísio. Porque o projeto dele é megalômano, ele quer ser o substituto do Bolsonaro, ele quer substituir-se ao Bolsonaro, ele quer destruir essa carniça política do Bolsonaro, que está morto, assumir-se como a opção da extrema-direita e seguir essa opção da extrema-direita, porque ele é bonitinho, ele fala bem, ele tem uma... Como um governador pode dizer que não está nem aí? Ele é governador de todo mundo, querido. Ô, Jeff. Chegou o Miola. E o Jeff vai explicar melhor para a gente, certo? Uma coisa que eu sempre digo, eu posso ser que eu esteja louco, mas eu acho que eu não estou. A sociedade pagadora de impostos é a sociedade que mora no morro, que mora na periferia. Que o imposto para ela é muito mais sentido que aquele que mora lá na praia de Pitangueiras. O ICMS da lata de óleo, para quem mora lá no Morro do Café, é muito mais sentido. Como é que ele fala que não está nem aí? Como é que ele diz que não está nem aí? Como é que ele diz que não está nem aí? É uma fala grotesca. Aterrorizante. Né? Grotesca. E ele está com uma certa cobertura dos veículos aqui, porque o Estado de São Paulo gasta muito em publicidade, né? Com os jornais aqui de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo. Ele está elogiado. Ele está assim. Ninguém diz que o Derrite foi expulso da rota porque matava demais. Ninguém disse que esse Derrite é praticamente um sociopata. Né? É um cara jovem, é um cara novo, com um grave currículo de matança. Não era para ele ter, e jamais poderia ter ascendido ao cargo que ascendeu. Olha, nós estamos... É sinal de alerta total aqui em São Paulo. É sinal de alerta total para São Paulo e para o Brasil. Para o Brasil. E para o Brasil, porque São Paulo tem 45 milhões de habitantes, querido. Olha só, vamos seguir aqui com o nosso Miola Tardelli. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Por favor, não percam, não deixem de ver. Jeff Miola, um dia perca tempo do seu tempo e nos ouça no Fala Direito Comigo. É um podcast muito louco que eu estou fazendo. Toda segunda-feira está no ar. Você vai detestar, claro, não está ao nível de Vossa Excelência, mas, quem sabe, você, respirando um pouco, você até consiga engolir um pouquinho. Beijo, grande. Beijo, Jeff. Grande Beijo a todos.